Então bora lá, vamos à aula 2, onde a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura. Nessa aula aqui a gente vai colocar a mão na massa, essa aula vai ser 100% tela do computador, mão na massa total, onde a gente vai fazer tudo. Então preste muito bem atenção aos detalhes, eu vou fazer bem detalhadamente, acompanhando de um jeito simples e fácil, como sempre. O foco aqui dessa aula é a gente instalar a VPS, então a gente vai comprar a VPS, vai instalar a Evolution, vai instalar o N2N e deixar toda a estrutura pronta, para que na próxima aula a gente possa montar o agente de inteligência artificial dentro do N2N. Então presta muito atenção e bora direto para a tela do computador. Aqui a gente está já dentro da DigitalOcean, essa aqui é uma conta já que a gente tem de teste, mas a gente vai criar uma conta do zero aqui para você poder acompanhar como é que ficaria essa criação. Esse link aqui é o nosso link de parceiro da DigitalOcean, que vai te dar $200 grátis para que você possa criar sua VPS. Então você não vai gastar nada para criar, você pode testar, pode validar e tudo mais. Então esse link vai estar aqui na descrição da aula, aqui embaixo, estava na descrição da aula anterior também. Usem esse link para fazer a conta para que vocês ganhem esses $200 grátis. Então ele pode ser utilizado em até 60 dias. Qual que é o ponto aqui? Vocês vão criar contas, vocês vão cadastrar um cartão e existem duas opções. Elbert, quero usar os 60 dias e não quero gastar um centavo, só quero testar. Usa os 60 dias, você pode colocar um cartão normal e depois cancelar o plano, mas tem que lembrar de cancelar. Ou então coloca um cartão virtual, cadastra e depois já exclui o cartão. Muitos alunos e mentorados fazem isso e funciona muito bem. Então a gente vai aqui, vamos dar um Get Started, significa o quê? Começar, e a gente vai criar a conta, certo? Aqui ele já veio com a minha conta criada. Mas, vamos tentar abrir uma guia aqui, só um minutinho. Então eu mudei de aba aqui só para que a gente possa fazer essa criação do zero, né? Às vezes não ficar, Albert, não sei o que fazer. Então você pode logar com o teu Google, com o teu GitHub. GitHub, para quem não sabe, é uma conta ali para você trabalhar os códigos. E aí vou colocar aqui, Albert, aula, um e-mail. Deixa eu só pegar um e-mail aqui para a gente fazer um teste que eu não tenho usado ainda. Vocês vão ver que é 100% mão na massa aqui. Vou criar uma senha. Vamos criar a conta. Perfeito, está checando, fazendo algumas configurações aqui de segurança, certo? E aí ele vai pedir um e-mail de confirmação. Então deixa eu abrir o meu e-mail aqui. De novo, tudo em tempo real, sem pausas, tá? Para que você possa ver como é que funciona, quais são as dúvidas e às vezes, dependendo como for, os problemas que podem dar. Então vamos lá, copiei aqui o linkzinho lá do meu e-mail que eu recebi, que é basicamente um link de autenticação. E aqui basicamente é o que a gente chama de onboarding de um SaaS, né? Que qualquer informação que você colocar tá valendo. Então o que a gente vai colocar? Vou colocar aqui deploy a virtual machine, então uma máquina virtual. Show. E-mail foi confirmado, caímos nessa tela aqui, certo? E essa tela é a mesma tela que a gente estava lá no outro projeto. Eu vou configurar lá no outro projeto, na outra conta que eu tenho, por questões do cartão já está cadastrado e não tem problema nenhum em relação a cadastrar o cartão. Mas aqui no teu caso, só viria aqui em Billing, seria a parte de adicionar um meio de pagamento. Aqui ó, vai adicionar um meio de pagamento, vai colocar os dados do teu cartão, código de segurança, nome completo e adicionar o meio de pagamento. Antes de subir qualquer coisa, você precisa fazer isso aqui. Então eu vou voltar lá para outra tela, só um minutinho. De novo aqui na telinha, então a gente vê que esse projeto ele já tem, né, uma máquina virtual, uma VPS aqui instalada. E o que você faria? Você cairia aqui numa página, numa aba que não vai ter nada instalado e a gente vai precisar criar. Então para criar de modo simples e fácil, você vai clicar aqui em Create, deixa eu até dar um zoomzinho. Create, a gente vai criar um droplet. O que é um droplet? É uma máquina virtual, eles chamam de droplet pela questão do nome ser DigitalOcean, né? Então ser um oceano digital. E droplet nada mais é do que uma gota, uma VPS no meio de um servidor. Então é uma analogia básica que eles fazem. E aqui, basicamente, eu não costumo alterar nada em relação à região do servidor. Aqui independente, né, da região do servidor. E aqui muito importante. Então selecionamos a região, por exemplo, Nova York. Eu prefiro colocar o Nova York ou o São Francisco aqui, que fica nos Estados Unidos.
E aí a gente vai precisar instalar aqui, a gente vai utilizar o EasyPanel. O que é o EasyPanel? O EasyPanel é esse navegador aqui, esse facilitador que a gente tem para poder acessar o servidor e instalar as aplicações de um modo simples, fácil. Então a gente vai clicar aqui, ó, vai estar selecionado o OS, certo? Eu vou clicar aqui em Marketplace, significa o quê? Eu vou buscar isso dentro do Marketplace, eu vou buscar essa instalação e vou colocar aqui, ó, EasyPanel, certo? Aqui, ó, esse carinha aqui com essa logozinho, parece duas setas, uma para baixo. Vou clicar aqui, vou selecionar, garantam que isso aqui está selecionado, certo? Então fui lá, criei um droplet, selecionei a região do servidor. Necessariamente cliquei aqui em Marketplace e selecionei EasyPanel. Por que isso é importante? Porque a gente já vai colocar o instalador já dentro do servidor para que a gente possa acessar e configurar todas as informações de modo simples. Aqui agora a gente vai escolher o tamanho da minha VPS. Então, o tamanho da minha VPS, assim como a gente viu na aula passada, o que é a VPS, né? Nada mais é do que um computador que a gente compra. Então aqui eu posso estar comprando, vamos dizer que eu estou lá na loja da Apple e estou comprando um computador. Computador que tem 2 GB de RAM, um CPU, 50 GB de SSD, posso escolher aqui dezenas e dezenas de outros modelos, enfim, tem diversos modelos. O que eu indico para vocês? Aqui a gente está no ambiente de teste, eu também acredito que você nunca tenha tido contato com o N2N e a gente vai fazer só um teste. Como a gente tem $200 grátis aqui, pouco importa. Por quê? Porque a gente só vai selecionar uma VPS aqui que comporte o meu N2N tranquilamente. Então eu vou selecionar, pode selecionar essa de 6, 12, 18, talvez essa de 6 fique um pouquinho fraca, tá? Mas essa de $12 já dá, porque já tem 2 GB de RAM, já vai aguentar bastante coisa. Eu vou selecionar essa de 24 aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Eu vou selecionar essa de 24 Premium Intel. Por quê? Porque eu estou testando aqui, eu quero que as coisas fluam bem, é só uma aula de teste onde eu estou ensinando aqui, a gente não vai entrar o mérito do quê? De desenhar a escala de um servidor, por exemplo. Então, essa aula aqui é uma aula introdutória, é um curso onde eu preciso trazer as informações de um jeito simples e caso você queira dimensionar, Albert, como é que eu dimensiono um servidor para minha operação? Aí sim, lá dentro do Strat Academy, que é o nosso curso completo, você aprende dimensionamento de servidor, você aprende o que é cada coisa, como que você busca essas informações, por exemplo, dentro de uma documentação para ver se esse servidor, essa VPS vai estar apta a receber essa aplicação. Mas aqui, de novo, modo simples. Eu vou selecionar essa de $24. Aqui não preciso mexer em nada. Não preciso mexer em nada. Vou colocar uma senha qualquer. Essa aqui é uma senha de autenticação só. Vamos ver se ele vai... Ó, ela precisa ter uma senha. No começo não pode ser. Alunos. Difícil essa senha aqui, hein? Sugerir senha forte. Vamos sugerir aqui que é mais fácil. Show. Ó, então só cumprir os requisitos, coloquei uma senha qualquer, salvem essa senha a critério de segurança. Eu gosto bastante de usar uma extensão aqui para salvar todas as senhas. Aqui colocar é free, né? É de graça, então vou adicionar esse improvement de métricas aqui, de monitoramento de métricas. O hostname eu vou colocar aqui já Strat Academy aula. Só dei um nome aqui para o meu host, certo? E aí, pronto, vamos fazer uma revisão do que foi feito aqui. Selecionei a região, Nova York, São Francisco. Data center aqui eu não preciso mexer, são basicamente 3 data centers dentro de Nova York. Selecionei aqui Marketplace, instalei o EasyPanel, certo? Selecionei aqui a instalação do EasyPanel, escolhi o dimensionamento, então aqui a modo de teste novamente, escolhi só essa aqui. Selecionei uma senha aqui para minha autenticação, cliquei aqui em Approve Metrics só para adicionar, porque é uma ferramenta gratuita que eles têm aqui para coletar as métricas e mudei o meu hostname, certo? Vou clicar aqui em Create Droplet. Basicamente, ó, hostname não funcionou. Então é isso. Vamos lá. Vamos analisar, vamos criar de novo aqui rapidinho. É até bacana que dá esse problema. E o que apareceu ali? Esse hostname que eu coloquei ali, ele não poderia ser criado com um caractere especial, se eu não me engano. Então a gente vai selecionar aqui, vou de novo em Premium, seleciono o meu password que ele já vai vir.
Só fazendo um adendo aqui à aula, o que aconteceu? Eu acabei apertando uma tecla aqui que era o atalho do OBS e eu acabei perdendo o final da gravação, mas vocês viram que deu um erro ali em relação ao caractere especial. Depois eu só fui e alterei, eu coloquei underline, né? Antes eu tinha colocado underline e eu coloquei um tracinho, funcionou. Então basicamente foram essas alterações que eu fiz ali. E aí depois a gente teve basicamente o deploy. Eu só criei ali, né? Ele demorou um pouquinho para ficar pronto o meu servidor. Então basicamente ali no finalzinho eu expliquei basicamente que demora alguns segundos, demora talvez um minuto ali para ficar pronto. E aí a gente vai ver esse servidor aqui, certo? Esse servidor aqui a gente tem todas as configurações dele e o mais importante, eu vou clicar aqui ó, onde está escrito, onde está o Get Started com o logozinho do EasyPanel, que é basicamente eu quero acessar o meu EasyPanel. E aí eu vou clicar aqui ó, Quick Access to EasyPanel, certo? Então eu estou acessando aqui o meu EasyPanel para que eu possa, enfim, instalar as coisas aqui. Deixa eu só colocar o meu e-mail aqui novamente. Vou criar uma senha aqui. Show. Então, para que eu possa acessar o EasyPanel e instalar todas as aplicações que a gente quer fazer aqui, certo? EasyPanel instalado. O que eu gosto sempre de fazer é já mudar para o modo Dark aqui. Então, já temos aqui ó, o consumo de CPU, consumo de memória, consumo de disco e de rede do meu servidor. A gente vê que não tem nenhum projeto pronto, certo? Eu não vou entrar muito critério de pontos de informações sobre o EasyPanel, o que é cada configuração e tudo mais. Vamos de novo simples e direto aqui ao que a gente precisa, certo? Vamos lá, vou criar um projeto e esse projeto vai se chamar Strat Academy. Projeto criado, então basicamente esse é o meu projeto aqui, e aí dentro desse projeto eu consigo instalar aplicações. Aqui ó, meu projeto está vazio. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em modelos e vamos instalar o N20. Vocês vão ver que é bem simples de instalar quando a gente utiliza aqui o EasyPanel. Por quê? Porque ele já vem configurado com as informações que a gente precisa. Deixa eu só puxar aqui. Ó, aqui tem serviços, aqui em cima tem modelos e eu vou digitar N8N. Ele já tem a imagem aqui do N8N. A única coisa que eu gosto de fazer para puxar a última versão já é alterar. Você pode deixar essa versão sem problema nenhum, mas eu já gosto de pegar a última versão e aí você vai digitar aqui, ó, latest. Latest, que significa o quê? Busque a latest é a última versão, né? Então busque a última versão para a instalação do N8N. Vou clicar aqui, enquanto isso aqui cria, enquanto acontece o deploy, eu vou explicar uma coisa bem simples. Aqui, nesse caso, a gente está instalando o N8N de um modo mais simples. Por quê? Porque ele não está em modo fila, ele não está do jeito que lá dentro do Strat Academy a gente indica ser instalado. Por quê? Porque aqui é realmente uma aula de demonstração para que você possa criar o teu primeiro agente, fazer a tua primeira vinculação com o WhatsApp, testar. Então a gente não está muito entrando no critério, por exemplo, de escala. Aqui, ó, nessa instância, a gente tem o N8N instalado em modo fila. Então eu tenho o N8N Editor, eu tenho o Postgres, o Webhook, o Worker e o Redis, certo? Aqui não, aqui eu só tenho uma instância do N8N normal, sem nada, bem simplesinhas. E como é que ele está instalado aqui, tá? É bem simples assim mesmo, pessoal. Ele já está instalado aqui e a gente vai clicar aqui em domínios. Então ele já me direcionou um domínio, ó. Eu vou clicar nessa setinha aqui, abrir, e eu já caí na tela do N8N. Eu basicamente preciso fazer um cadastro aqui. Então vamos novamente colocar o e-mail, colocar o meu nome e vamos criar uma senha. Muito importante, salvem essa senha para que vocês tenham isso e acabem não perdendo a instância. É muito chato de trabalhar a recuperação de senha aqui dentro do self-hosted, né, que seria o N8N auto-instalado aqui dentro da VPS, certo? Então vou clicar aqui em Next. Ele vai criar essa senha, criar essa conta, vincular aqui certinho. Novamente temos aqui um onboarding de um SaaS, basicamente pergunta algumas informações aqui, não preciso me atentar muito a isso. Aqui, ó, é ideal que vocês enviem essa licença de ativação, então eu vou mandar aqui, ó, send me, e aí vou lá no meu e-mail, vou pegar essa licença aqui rapidinho, porque ela libera algumas funções especiais, e basicamente essa licença ali, ela... Deixa eu só puxar aqui. Ela dá algumas funções bem bacanas que a gente vai poder usar no N8N. Ó, caiu aqui na minha caixa de spam.
Nós já vamos abrir aqui, ó. Mesma coisa, copiei o link, colei ele aqui, ó. Ele já vai abrir o meu plano, ó. Foi ativado, que a câmera está em cima, opa, mas ele já foi ativado aqui embaixo, certo? Então, N8N ativado, N8N instalado, a gente já pode mexer, eu já posso criar um workflow aqui. Lembra que a gente falou dos webhooks? Eu já consigo, por exemplo, colocar um webhook aqui, já está tudo instalado certinho, eu já consigo ativar os meus fluxos, eu já consigo testar esses fluxos e vincular algumas informações. Então agora muito importante, N8N instalado, certo? Deixa eu fechar aqui. Aqui dentro do nosso EasyPanel a gente vai voltar aqui e muito importante para que a gente possa vincular uma conta do WhatsApp, a gente vai instalar Evolution. O que é Evolution? Evolution é uma API do WhatsApp gratuita, open source, assim como o N8N, e a gente não paga nada nela, não paga nada para ter acesso a ela, e ela vai ficar hospedada aqui dentro da minha VPS. Então eu vou instalar ela aqui, de novo, sem trazer muita dificuldade. Vou colocar aqui, ó, Evolution. Esse aqui não é o jeito ideal para a gente instalar em escala, principalmente por todas essas questões que eu já comentei, né? Onde a gente precisa analisar informações, analisar o projeto, enfim, tem várias outras informações que a gente prefere instalar de outro modo aqui a Evolution, mas trazendo de um jeito básico aqui. Também alterei o latest para buscar a última versão, vou clicar em criar, ir para o projeto, e aí ele vai instalar aqui tanto o banco de dados Postgres, quanto o Redis, quanto a instância da Evolution. Então, enquanto não tiver verdinho aqui, ó, ele ainda não está funcionando, certo? Me and the devil. Artificial responsável por atender todos os clientes do comercial da minha empresa. Isso que você está vendo aqui embaixo é um agente de inteligência artificial responsável por atender todos os clientes do comercial da minha empresa. E eu vou liberar esse template de forma gratuita. Como é que eu vou liberar um template assim gratuitamente? Eu nem sei se serve na operação. Você está cansado dessa ladainha de às vezes baixar um template, não conseguir nem instalar isso no N8N, né? Evolution instalada aqui, demorou alguns 2 minutinhos. Do mesmo jeito que a gente acessou o N8N, clicar aqui em domínios, ó, ela já criou um domínio aqui para a gente acessar, e essa aqui é a Evolution. Só que a gente precisa, ó, ele até diz aqui, ó, para eu acessar o Manager, eu preciso colocar aqui /Manager, certo? Então eu vou aqui na minha URL, colocar /Manager, M-A-N-A-G-E-R. Então, eu estou acessando agora o Manager. Ele vai pedir a minha API Key global. Aonde eu encontro isso aqui, Albert? Vamos lá. A gente, dentro das variáveis de instalação da Evolution, a gente tem o env files, que são as variáveis de ambiente. Então, aqui está todas as configurações, esse monte de linha, monte de parâmetro, monte de escrita aqui. E, basicamente, a minha Authentication API está aqui, certo? Certo. O que eu indico vocês fazerem por critério de segurança? Ela já vem com essa API aqui. Eu sempre indico que a gente troque. Então eu vou colocar aqui, ó, gerador de API aqui no Google. Vou clicar aqui. Aqui, ó, ele gerou uma API aqui para mim. Vocês podem colocar qualquer senha, claro, eu só coloco isso aqui para facilitar. E aí a gente vai alterar isso aqui. Muito importante, a gente também precisa fazer uma alteração aqui nesse parâmetro aqui, ó, config session phone version. Por quê? Essa é a versão de configuração do WhatsApp. Então eu vou pegar essa versão aqui rapidinho e a gente já vai trazer ela aqui. Eu vou deixar também na aula aqui estruturada. Então basicamente vocês vão apagar esse número aqui e vão colar o número que eu vou deixar aqui embaixo da aula, que é basicamente esse número aqui, 2.3000.1023.204200. Simples e fácil. Então isso aqui é importante, eu não vou entrar de novo
muito no mérito de explicar todas as configurações as variáveis de ambiente. Isso a gente tem no Strat Academy. Aqui é só o simples para que vocês possam ver funcionando. Alterei a minha API Key, muito importante que vocês já copiem isso aqui, que a gente vai precisar, certo? Eu vou deixar ela salva aqui, só para a gente ver. E aí, alterei as informações, Albert. O que eu preciso fazer? É necessário que você clique aqui embaixo em salvar e depois implantar ou deploy, né? A gente precisa fazer o deploy para o servidor. Por quê? Porque a gente fez uma alteração nas variáveis de ambiente e agora a gente precisa subir isso lá para dentro do servidor, para o servidor receber essas informações. Então, ele está fazendo aqui, ó, a engrenagem ali estava girando. Aqui já finalizou. Eu volto aqui na página da Evolution, vou dar um F5 aqui, atualizar, e agora eu vou colar aqui, ó, lembra que eu salvei a minha API Key? Vou salvar ela aqui e vou colocar aqui a minha API Key global, certo? Instância Evolution instalada, Manager já ativo, vou criar uma instância de teste aqui e vou explicar o que seria uma instância de teste. Aqui, ó, cada instância é um número do WhatsApp, certo? E aí eu vou dar um nome de aula. Ela tem um token aqui, não precisa salvar que você vai conseguir acessar esse token depois. E basicamente vocês colocam aqui Bailers, que significa a versão do canal, né? A gente vai utilizar o canal Bailers para fazer essa estruturação. Bailers basicamente é um fork lá do GitHub de toda essa programação que tem por trás da Evolution. Mas, de novo, simples, só coloquem o nome aqui da instância, clique em Save e ele criou uma instância, certo? Como é que eu faço para configurar isso? Deixa eu pegar um celular aqui que a gente tem e a gente vai conectar. Como é que eu conecto, Albert, o WhatsApp numa API? Como é que funciona uma API de WhatsApp? Simples, assim como... Deixa eu só desbloquear aqui. Vamos lá, desbloqueei, vou acessar o número que a gente tem de teste. E aí, sabe aquele botãozinho de dispositivos conectados, quando tu vai conectar dentro do WhatsApp, que pede para ler um QR Code? Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, to connect, scan QR Code. Vou clicar aqui em Get QR Code. Basicamente, ele vai buscar aqui o QR Code. Vou pegar o meu celular aqui, ó, conectar dispositivo, ele vai abrir a câmera, certo? Para eu conectar o dispositivo. E aí, eu vou ler esse QR Code. Então, aqui, ó. Estou lendo o QR Code, acabei de ler aqui, ele está conectando, ó. Vamos ver como é que fica. Conectou, ele vai pedir um nome, basicamente, eu posso colocar qualquer coisa, vou colocar aqui Evolution. Conectei, certo? Ó, ele já trouxe o nome lá, a foto de perfil, o nome e o número. Então esse número aqui é o número de teste que a gente tem aqui para as aulas. Ele está conectado, já está recebendo os dados e é isso. Viram que simples que é? A gente instalou, criou uma VPS, instalou o EasyPenio já dentro do Marketplace lá da DigitalOcean, fez o deploy da instância, fez o deploy da aplicação do N8N, fez o deploy da aplicação da Evolution, fez algumas micro configurações aqui bem simples e já temos a API de WhatsApp instalado, o N8N instalado e a nossa VPS no ar. Isso em menos de 30 minutos de aula. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso configurar, lembra do webhook que eu comentei? Que era a campainha lá, que ele manda as informações? Então eu preciso configurar agora a minha Evolution junto com o meu N8N para que eu possa receber as informações do WhatsApp e a gente vai ver essas informações aqui de um modo bem simples. O que eu preciso fazer? Vocês vão estar com o N8N, certo? Eu vou criar um novo fluxo aqui só para a gente ver. Então, cria um workflow novo, clica aqui e adiciona o webhook com 2 Os, ele vai aparecer aqui, ó. Clica aqui no webhook, muito importante, tem que mudar o método de requisição. Aqui a gente vai fazer um método post, também não vou entrar muito ao mérito do que seria o método post ou método get, mas aqui a gente precisa configurar assim. E aí a gente precisa pegar o URL de produção, então a gente vê que a URL de teste, ela tem aqui, ó, webhook-teste, certo? A URL de produção não, ela não tem esse webhook-teste. Então eu vou selecionar aqui, ó, vai estar aqui, né? Eu vou selecionar o URL de produção, vou clicar aqui para copiar, vou lá na minha Evolution, vou selecionar, ela vai estar aqui, né? A instância que a gente acabou de criar, ó, já está como conectado, vou clicar na engrenagem, vou em configurações, deixa eu ver se tem alguma configuração importante. Aqui tem algumas configurações também que a gente pode fazer depois, mas não vou mexer nada aqui. Vou clicar aqui em eventos, webhook, e aí aqui a gente tem, ó, adicionar o webhook, certo? Eu preciso primeiro ativar o webhook e depois eu vou colar a minha URL, que seria a minha URL de chamada aqui de webhook. E aí a gente tem várias informações, se eu fosse explicar isso aqui detalhadamente eu não conseguiria. Então se você tem interesse em aprender
cada ponto que às vezes eu estou pulando aqui, o Strat Academy é o local ideal para você, é o nosso curso completo, onde a gente ensina do básico ao avançado e com muito mais detalhes. Essas aulas aqui não faz muito sentido eu entrar a fundo, porque senão ficaria centenas de aulas e um prazo muito longo aqui para você que quer algo rápido, quer aprender e quer configurar o teu primeiro agente. Então não se apegue a essas informações. Então a gente adicionou, eu adicionei a minha URL aqui, eu habilitei, né, dei um enable aqui, certo? E eu vou vir aqui embaixo e aqui são todos os eventos que eu posso habilitar. Que eventos são esses? Os eventos que acontecem dentro do WhatsApp. Mas qual que é o evento principal que eu preciso? Eu preciso desse carinha aqui, ó, Messages Upsert. Então eu vou vir aqui, ó, vou habilitar ele e vou clicar em Save. Então, de novo, o que eu fiz? Habilitei o webhook, copiei ele lá do N2N no modo produção, URL de produção, vim na Evolution, habilitei e colei ele aqui e habilitei o Messages Upsert e depois salvei. A partir disso já está funcionando. Vamos ver que legal? A gente vai habilitar aqui o fluxo, ó, eu só salvei ele e deixei ele ativo e a gente vai ver aqui as execuções, certo? Não tem nenhuma execução. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no WhatsApp e vou mandar uma mensagem. Então, vou mandar uma mensagem para o meu número lá. Vou mandar, oi, teste de aula. Aqui, ó, teste de aula. Vou clicar em enviar. Então, eu mandei a mensagem. Agora, lembra da campainha? Quando acontece um evento, o que acontece? O webhook, ele leva a informação. Então, ó, acabei de receber aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, no que eu recebi. Tá vendo que tá verdinho? É só clicar duas vezes aqui, ó. Eu recebi do número, o número que foi enviado, no caso eu não recebi, né? Eu enviei essa mensagem, então quem enviou tem algumas informações, tal, e o mais importante aqui, ó, Conversation, que é a mensagem que eu mandei ali no WhatsApp, eu mandei, oi, teste aula, certo? E tá aqui essa mensagem, então a gente vai poder utilizar isso aqui e é assim que funciona basicamente a conexão, bem simples de novo, ó, a gente já tem essa informação aqui para poder trabalhar num fluxo e aí a gente já vai conseguir criar o primeiro agente. Então, revisão. Instalem o AVPS aqui, caso você já tenha um AVPS pode usar a sua, mas caso queira esse plano gratuito aí durante 60 dias, você vai ter $200 grátis para utilizar a DigitalOcean. Utilizem o nosso cupom de desconto de parceiro, vai estar aqui na descrição da aula. Instalamos o AVPS, configuramos o AVPS, clicou aqui, vai lá para o EasyPanel. Configuramos o EasyPanel, instalamos o N8N, a instância, não instalamos em modo fila de novo, por questões aqui de rapidez e agilidade. Não configuramos domínio e subdomínio, nada disso. A gente está só fazendo uma instalação aqui breve para que a gente possa fazer funcionar. E vocês viram na prática aí, em poucos minutos, o que a gente fez. Então, instalou aqui, configurou aqui, ó. A Evolution eu posso ter vários números, tá? Várias instâncias. O N8N aqui dentro do EasyPanel eu também posso instalar várias instâncias na VPS. Enfim, tem dezenas de informações que se eu tivesse que explicar tudo aqui não daria tempo. Mas basicamente é isso. Então, VPS instalado, EasyPanel instalado lá pelo Marketplace. Instalamos o N8N, instalamos a Evolution, conectamos a Evolution e já trouxemos a informação aqui de teste. Ó, ele já veio aqui, Conversation, que seria a mensagem, né? Oi, teste aula. Ele sempre vem no body aqui do webhook. Então, bem simples, bem didático, bem dinâmico. É isso que eu gosto de trazer aqui para vocês de um modo bem fácil, né? E a gente vai ver depois aqui algumas informações que a gente vai precisar. Muito importante, eu já vou fazer aqui a configuração do Supabase para a gente ver, que seria o nosso banco de dados. Deixa eu ver se eu já tenho uma credencial criada aqui. Eu acredito que sim. Ó, eu já tenho uma aqui nesse e-mail, que é uma de teste que a gente fez. E ele já está conectado. Deixa eu mudar de câmera aqui. Show! Só mudei a tela aqui para uma aba anônima para a gente poder fazer esse cadastro junto. Então vou clicar aqui, ó, vocês vão digitar supabase.com. No Google vai cair aqui ou enfim na URL. Clica aqui em Start Your Project.
Vamos colocar aqui o e-mail, vamos conectar aqui, ó, de novo um e-mail. Ah, não, eu vou criar uma conta aqui na verdade, né? Vamos lá. Só cliquei ali embaixo em criar uma conta. Vou selecionar uma senha aqui. Deixa eu só... colocar uma senha aqui. Ó, coloquei uma senha qualquer aqui. Ele gerou. Deixa eu só pegar o e-mail de novo aqui, ó. Show. Clicar aqui, ó. Sign up. Ele vai me mandar um e-mail. Eu vou pegar esse e-mail de confirmação, só um minutinho. De novo, tempo real aqui, tá? Vamos fazer juntos. Isso aqui é coisas que a gente só faz uma vez na vida. Ele vai ficar ali parado. Claro que você pode fazer um para cada cliente e tudo mais. Mas não é uma coisa que você vai precisar ficar cadastrando toda hora. Então fui lá, copiei no meu e-mail, basicamente a autenticação que ele me mandou. E aí vou entrar aqui. Ó, ele já entrou aqui na minha conta, certo? E aí o que eu preciso fazer? Preciso dar um nome aqui. Eu vou colocar aula teste. Tipo pessoal, plano free, tá? Usem o plano free porque ele vai aguentar bastante coisa aqui. Então vou criar a organização. Vai me pedir project name, uma senha aqui. Deixa eu só pegar. Ó, eu vou gerar uma senha aqui. Ele vai me pedir a região da onde eu quero. Isso aqui também fica no servidor, né? Um banco de dados que também fica no servidor. De novo, nome da organização, plano free. O nome do projeto, eu vou botar Strat aula. Aqui ele determinei uma senha, não mexo em nada mais aqui. Create a new project. Então ele vai criar um projeto. Primeiro eu criei uma conta, depois eu criei um projeto. E o que é o banco de dados? O banco de dados é basicamente uma tabela. É um Google Sheets que a gente usa com baixa latência e é um banco de dados estruturado. Então aqui, ó, explicando de modo básico, eu vou clicar aqui em Create New Table. Vou dar um nome para essa tabela, aula. Vou botar aqui, cadastro, aula. Depois a gente vai ver isso aqui mais para frente lá na parte dos agentes de IA. E eu vou criar aqui duas colunas, né? Uma com nome. Deixa eu só mudar aqui. Vou colocar aqui, eu aqui pro cantinho agora. Vou digitar o nome e vou dizer qual que é o tipo dessa coluna, né? O tipo dessa variável, do tipo texto. Então o nome da pessoa seria o tipo texto. E o WhatsApp ou o telefone, para simplificar aqui, do tipo texto também. Vou colocar aqui do tipo texto. Por mais que seja um número, a gente sempre utiliza aqui do tipo texto para telefone, porque pode ter um caractere especial. Então vou clicar aqui em salvar. Criei essa minha tabela e a gente vai ver aqui de modo bem simples. Eu não vou usar ela agora, mas a gente vai ver de modo bem simples aqui como é que funciona. Deixa eu só voltar aqui. Show. Aqui a gente vai ver que a gente tem as colunas como se fosse uma planilha de Google Sheets e eu vou inserir agora uma row, que é o quê? É uma linha. Então essa row, ela vai ter o nome Albert e o telefone ele vai ser um telefone qualquer aqui, certo? Vou clicar aqui em Save, ó, a gente vê que ele já veio para cá, ó, igual o Google Sheets eu consigo também puxar aqui, ou Excel, né, vamos dizer assim. E eu tenho essa linha, e essa linha a gente vai poder consultar ela lá pelo N8N para fazer alguns cadastros. Eu só queria mostrar aqui, basicamente, já que a gente está configurando tudo, como é que você criaria uma conta no Supabase. Por mais que seja simples, eu gosto de trazer essas informações. Então é isso, VPS criada, N8N instalado, Evolution instalada, conectada com a instância do WhatsApp, conta do Supabase criada. Na próxima aula, a gente vai analisar tudo que é sobre agentes de inteligência artificial. Na próxima aula eu vou ensinar como é que a gente vai fazer uma estrutura, como é que a gente vai fazer uma conexão, como é que a gente vai usar o webhook, quais os pontos de memória a gente vai utilizar. Lembra lá na questão da primeira aula que a gente viu o contexto de memória de um agente de inteligência artificial? É isso, a gente vai criar o prompt, a gente vai montar toda a estrutura e nessas 4 aulas você vai aprender a montar um agente de inteligência artificial conectado ao seu WhatsApp para você usar como uso pessoal, ou então para você vender esse serviço para alguém. De novo, aqui o foco desse mini curso aqui é trazer tudo de forma simples e objetiva, para que você possa fazer isso rapidamente e entender todos os pontos que estão por aqui. Certo? Então na próxima aula a gente vai montar o agente de inteligência artificial. É uma aula que ela vai ser um pouquinho mais densa de conteúdo. Aqui a gente viu coisas mais simples. Se você não entendeu algum ponto dessa aula, o Elbert deu um erro na minha VPS, deu um erro na instalação do meu N8N, não consigo conectar o Evolution, volta essa aula um pouquinho, apaga tudo que você fez e
faz de novo, faz com atenção, faz com calma, analisa todos os passo a passos que eu fiz ali de forma bem simples. Eu acabei não tendo tempo de explicar tudo profundamente, mas tudo que eu cliquei, os botões que eu cliquei, são os botões que você precisa clicar para fazer funcionar, certo? Então, bora para a próxima aula.